Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, eu só queria falar rapidinho, assim, eu escolhi alguns exercícios de vestibulares, assim, diferentes, porque a gente estava fazendo muita coisa parecida para treinar aquelas ideias. E agora eu escolhi alguns, cada um tem uma coisa diferente para a gente ver, tá? Então agora vão entrar mais 4 exercícios na sequência. E queria deixar um beijo para vocês, que essa é a nossa última aula aqui, né, que vocês vão assistir, e depois vai entrar de férias. Então, um beijo, assistam aí, tem mais um último CPB lá, com 5 exercícios, mas é porque como a gente não vai conseguir ter aquele acompanhamento do Graph Equation, para a gente conseguir terminar o trabalho assim como eu gostaria, eu estou mandando essas atividades do CPB para substituir a nota do trabalho, que seria a segunda etapa do Graph Equation, né? Então, eu não sei ainda como que eu vou fazer na volta, se a gente vai conseguir ainda mexer um pouquinho no Graph Equation, mas tudo vai depender do tempo, não sei quando nós vamos retornar, né? Mas então é isso, tá bom? Então tá entrando aí mais 4 exercícios para vocês. Beijo e a gente se vê. Ele diz assim: os pontos P e Q pertencem a essa circunferência. Então, você tá vendo aqui o ponto P e o ponto Q. E o ponto Q é um ponto 3, 3. Olha só que legal. Esse ponto 3, 3 me dá uma informação, ó. Porque já que ele é 3, 3, é um quadradinho de lado 3. E aqui eu tenho diagonal do quadrado lá no fundo da alma, bem guardado, diagonal do quadrado é lado raiz de 2. Então, esse raio aqui é 3 raiz de 2. Então, eu já sei o raio da circunferência, que também vale aqui, ó, né? Então, eu sei que a coordenada do Q é 3, 3, e acabei de descobrir a coordenada do P, que vai ser 0 no X e 3 raiz de 2 no Y, ó, porque é a altura do raio aqui, né? Aí, o exercício fala assim: considere o ponto R do gráfico de Y igual a X, que é essa linha vermelha. Então, deixa eu pegar uma linha vermelha para prolongar, ó. Essa linha vermelha, ela continua aqui assim, né? Esse ponto R, y igual a raiz de x, que possui a coordenada y igual a do ponto P. Então, quer dizer que quando esse ponto P, quando essa linha do ponto P eu prolongo, eu vou chegar num ponto que é o ponto R, porque ele faz parte da linha vermelha, mas a ordenada dele é igual a do P. Então, qual que é a coordenada dele? O x, eu não sei quanto é o x dele, mas eu sei que o y dele é 3 raiz de 2. Então, se o y dele é 3 raiz de 2, aqui o y, então, olha só, eu vou colocar, porque, olha, essa linha tem essa equação. Então, se y é igual a raiz de x, se eu tenho o y aqui, que é 3 raiz de 2, é só substituir aqui, que eu já acho x. E é o que ele está perguntando, ó, qual é a abscissa do ponto R. Então, vou fazer essa equaçãozinha, né, uma equação irracional. Então, quando tem raiz assim, eu elevo ao quadrado dos dois lados, aqui vai ficar 9 vezes 2 e aqui vai dar o x, né? Porque aqui cortou e aqui ficou 9. Então, x é 18, que é a alternativa E, tá? E o exercício 14, então, agora aqui vem uma equação de circunferência. Ele tá dizendo que é de uma circunferência. Então, quando eu olho para ela, eu encontro uma coisa bem estranha que não deveria estar aqui, que é esse BXY. Porque a equação de circunferência não tem XY.
Então, para essa equação ser de uma circunferência, esse B, esse Bzão, tem que ser um zero para garantir que vai sumir isso aqui. Então, eu já sei que o B é zero. Beleza. Aí ele fala assim, cujo diâmetro mede 10. Então, se o diâmetro mede 10, o raio é 5. Beleza. Daí, outra coisa. Aqui você tá vendo um Azão aqui? Esse A, se é equação de circunferência, esse A tem que ser 1, porque na equação da circunferência é sempre 1 e 1 aqui. Então, olha, já achei que o A é 1, já achei que o B é 0, só tá faltando agora achar o C. Esse C é aquele número que tem o raio embutido, mais o A e o B do centro, né? Então, ó, vamos lá. Essa conta, então, vou fazer aqui. Esse C aqui é A quadrado mais B quadrado, que é coordenada do centro, menos o raio ao quadrado. Tudo isso é igual a esse C, né? Então, o raio eu já sei que é 5. Então, aqui é menos 5 ao quadrado igual ao C. O A e o B são as coordenadas do centro. Então, eu venho aqui, ó, pego esse 2 aqui, divido por menos 2, e esse aqui divido por menos 2. Então, 2 dividido por menos 2, aqui vai dar menos 1. E menos 4 dividido por menos 2 vai dar mais 2. Então, achei o centro. Então, o A é menos 1, o B é 2. Então, menos 1 ao quadrado e 2 ao quadrado. Então, olha só. Isso aqui deu 1 mais 4, 5. Menos 5 ao quadrado ficou menos 25. Então, olha só. 1 mais 4 são 5. Então, quanto ficou sendo o C? 5 menos 25, o C é menos 20. Aí, o que o enunciado perguntou? Ó, quanto que é A menos B menos C? Então, o A é 1. Eu já tinha achado o A aqui. Menos o B, que é 0. Menos o C, que é menos 20, vai ficar menos o menos 20. Então, mais aqui, né? Mais 20 mais 1 dá 21, que é a alternativa D. Beleza? Outro exercício que eu escolhi foi esse exercício 23, porque também ele envolve uma ideia bem legal. Então, olha só. Primeiro, ele fala assim... Na figura, a reta, que é essa reta aqui, ó, reta R, tem essa equação y igual a ax mais 6. Então, bom, primeiro que eu sei que esse A é o coeficiente angular, é um número negativo, porque tá descendo. E eu sei que o 6 é o coeficiente linear, então eu sei que aqui, ó, é o ponto onde a reta corta o eixo Y, aqui é o 6. Então, olha o que eu descobri, que essa medida aqui, desse pedaço aqui, dentro desse contexto, eu achei essa medida que é 6, por causa da reta. Agora, outra informação. A equação é centrada no 0, 0 e tem raio 3, ó. Por causa desse 9, eu sei que o raio é 3. Então, eu descobri que, ó, daqui até aqui é 3, mais 3, 6. Descobri que essa medida, que é o raio, é 3, né? Então, olha só agora a pergunta. Nessas condições, pode-se afirmar que o ângulo alfa, que é esse ângulo aqui, esse alfa que faz R com o eixo das abscissas, quanto mede esse ângulo? Então, até agora, a gente não pegou nenhum exercício assim também, né? Então, pelas ferramentas da geometria analítica, a gente não fez nada parecido. A gente vai ter que ir por outro caminho, tá? Então, vamos lá. Nós já sabemos que todo raio, quando ele encontra uma
reta tangente no ponto de tangência, ali é formado um ângulo reto, né? E aí, como eu vou ter que mexer com um ângulo, e eu não tenho a informação do coeficiente angular, eu vou ter que trabalhar com esses ângulos olhando para outra coisa que tem aqui. Então, não sei se você chegou a observar, né? Mas nós temos aqui um triângulo retângulo por esse lado e temos aqui também um outro triângulo retângulo por esse lado aqui, né? Desse triângulo retângulo aqui, o que é que eu tenho? Só tenho um lado. Mas desse triângulo retângulo aqui, eu tenho dois lados, olha, eu tenho um cateto e tenho a hipotenusa, que é o 6. Então, num triângulo retângulo, que a hipotenusa é 6 e o cateto é 3, e o ângulo, eu consigo achar esse ângulo aqui, ó. Eu consigo pelo menos trabalhar com ele, né? Então, esse ângulozinho aqui, eu posso fazer o seguinte: como eu tenho 2 aqui, eu vou falar aqui, ó, cateto adjacente do ângulo. Cateto adjacente com hipotenusa é o quê? É cosseno. Então, o cosseno desse ângulo, eu vou chamar esse ângulo de θ. O cosseno de θ vai ser cateto adjacente sobre hipotenusa, que é meio. Então, um cosseno dentro de um triângulo retângulo é um cosseno que dá meio, é cosseno de 60. Porque aqui é um ângulo agudo, eu tô no primeiro quadrante ou naquela tabelinha de 30, 45, 60. Então, cosseno de 60 é meio, fechou. Bom, aí agora eu tenho como trabalhar. Por quê? Se esse ângulo aqui é 60, deixa eu apagar esse 3 aqui para não ficar confundindo a gente. Olha, se esse ângulo é 60 e aqui eu tenho um canto reto, então sobrou 30 para o de baixo. Agora, como eu tenho 90 aqui e 30 aqui, sobrou 60 para esse aqui. E já que eu tenho uma meia volta desse lado, então 180 tirando esse 60, o alfa é 120, né? Você vê que é um exercício de geometria analítica, mas que ele pegou um rumo totalmente diferente e bem interessante, porque ele se entrelaça aqui com a trigonometria e com a geometria plana, né? Muito legal. E agora aqui, eu escolhi esse outro também porque ele tem um desfecho diferente daquilo que a gente vem fazendo. Então, olha só. Deixa eu colocar mais pra cá, né? Desculpa, viu, gente? Eu tô fazendo o melhor que eu posso, tentando aqui centralizar. Então, aqui ele pede para que essa coisa aqui represente uma circunferência. Então, para representar a circunferência, a exigência é, bom, tem que ter centro e tem que ter raio. Centro, eu tô vendo que tem aqui, ó, dividindo por menos 2, o centro eu já vou pegar. Aqui fica 3 e aqui fica menos 2. Já achei o centro. Mas o raio é que tá aqui em aberto. Então, ele quer que eu faça aparecer um M, né? Ou pelo menos ideia de que M é para que isso seja uma circunferência, tá? Então, a gente tem que achar esse raio. Bom, sempre que eu envolvo esse último número aqui na história, eu faço aquela continha assim. A quadrado mais b quadrado menos r quadrado é igual a esse valor, que é igual a 17 menos m quadrado nessa história, né? Então, o a e o b eu já tenho, aqui vai ser 9, né, porque é ao quadrado, e aqui mais 4, 13. Então, menos r quadrado é 17 menos m quadrado. Como eu quero achar o raio, então eu vou isolar o raio, vou passar esse negócio para lá. Então, menos r quadrado é 17 menos m quadrado menos 13. Ele existir quer dizer que ele tem que ser maior que zero. Então, isso aqui, olha, tem que ser maior que zero. Então, m quadrado menos 4
tem que ser maior que zero, né? Isso é uma inequação de segundo grau. Então, os valores que zeram aqui são o 2 e o menos 2. Você já entende isso? Então, ó, o menos 2 e o 2. O próprio valor não pode ser usado, por isso que eu pus bolinha aberta. Com cavidade para cima, porque ele é positivo. Então, aqui, ó, ficou para cima é positivo. Aqui ficou negativo, eu não quero. Eu quero positivo aqui. Então, olha, do menos 2 para baixo e do 2 para cima, vai fazer com que isso aqui seja maior que zero. Se eu colocar, por exemplo, 3 ao quadrado, 9, menos 4, 5, 5 é maior que zero. Então, qualquer valor acima de 2 e abaixo do menos 2 vai funcionar, vai fazer com que seja um raio maior que zero, e aí vai existir circunferência. Então, alternativa B.